Bom dia, sexto ano, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que estejam tendo um ótimo final de semana, uma ótima semana, tá bom? Para quem está, dependendo da hora que você estiver assistindo aí, né? Ok, pessoal, vamos lá, vamos iniciar mais uma aula de português com o professor David, tá bom? Deixa eu colocar o cabeçalho aqui. Ok? Bem, gente, na última aula nós falamos sobre pronomes demonstrativos, aprendemos um pouco mais, fizemos também com algumas atividades que puderam fixar o conteúdo, tá? Vocês puderam ver que é um assunto muito legal e que a gente usa no nosso dia a dia, mas que muitas das vezes nós não, na verdade, sabemos, tá? Qual utilizar, né? Se era para utilizar o esse ou aquele, né? Na última aula aí nós vimos sobre isso, realizamos algumas atividades e conseguimos, conseguimos aprender sobre isso aí, tá bom? Agora, pessoal, vamos para uma das últimas aulas, unidades do livro, que se encontra na página 333, tá bom? Do livro grosso, tá? Página 333 do livro grosso, ok? Vamos falar hoje, pessoal, sobre o uso das consoantes G e J. Tá bom? São duas consoantes que causam muita dificuldade no pessoal por terem sons parecidos. E, de fato, elas têm, tá? Dependendo da palavra, elas podem ter até o mesmo som. Né? E esse erro, pessoal, às vezes você trocar, por exemplo, ao invés de você falar jeito, você fala jeito, isso acontece com todo mundo, é normal, porque as duas consoantes possuem o mesmo som, tá? G. Tá? Quando a gente vai conjugá-las, quando a gente vai colocar em uma sílaba, um verbo, por exemplo, o som é o mesmo, tá? J-A, já, J-E, G, J-I, G, J-O, J, J-U, Ju. Dependendo da palavra, o G e o E, com o E com o I, tem o mesmo som, tá bom? Tem o mesmo som. Então, isso confunde muito o pessoal e é normal. Até mesmo nós, professores, às vezes nos pegamos cometendo algum erro devido à pronúncia similar, mas tem uma técnicazinha para a gente conseguir distinguir aí, tá bom? Na maioria das vezes, pessoal, vocês vão utilizar a memória fotográfica de vocês, tá bom? Ou seja, vocês vão visualizar a palavra e vocês vão lembrar delas, tá bom? Quando vocês as virem, tá bom? Por exemplo, você vê o jeito, você tem que usar sua memória fotográfica para lembrar da palavra jeito, que é escrita com J, tá bom? A palavra jeito é escrita com J, beleza? Então, a gente tem que entender que tem que usar essa memória fotográfica, tá bom? Vamos lá abrir na nossa página 333. Vamos fazer a leitura. Vamos ver o que é que diz aqui no nosso livro, tá bom? Eu vou escrever aqui para vocês, para caso vocês não estejam com o livro de vocês aí em mãos, tá bom? Acompanhe aí a leitura, tá bom? O passo fundamental para dominar a ortografia de uma língua. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Vou botar o livro aqui. É a alfabetização. Nesse processo, a criança ou o adulto aprendem a dominar muitas das convenções estabelecidas entre letras e sons. Depois, na fase seguinte da escolarização, aprendem a dominar as relações entre ortografia e morfologia. A parte da língua que estuda a formação das palavras. Esse assunto aí, pessoal, vocês vão aprender nos anos seguintes, tá? Morfologia, etc. Isso aí vocês aprendem nos anos seguintes, beleza?
Pronto. Escrevemos laranjeira com J, não com G, porque sabemos que ela se formou a partir... Cadê? A partir de que? Laranja. Pronto. Porque sabemos que ela se formou a partir de laranja. Agora, você certamente está se perguntando por que, mesmo tendo anos de escola, ainda tem dificuldade de escrever algumas palavras. Bem, a explicação é fácil. Você conhece alguém que aprendeu a dirigir apenas olhando um motorista trabalhar? Pois então, com a aprendizagem da ortografia é o mesmo. A leitura e a escrita constante nos levam a fixar pelo olho. A grafia das palavras mais comuns é uma questão de hábito. Apesar disso, existem algumas regras que podem nos ajudar na hora de escrever palavras com G ou J. Observe. Pronto, pessoal. Eu tive que copiar aqui porque algumas pessoas já estão com o livro aí, tá? E para a gente poder fazer a leitura, entendendo aqui o que é que a escritora quer dizer com essa explicação aí, tá bom? Vamos agora fazer a leitura juntos, tá bom? O passo fundamental para dominar a ortografia de uma língua é a alfabetização. A ortografia é a forma como as palavras são escritas, tá? Nesse processo, a criança ou o adulto aprende a dominar muitas das convenções estabelecidas entre letras e sons. Depois, na fase seguinte da escolarização, aprendem a dominar as relações entre ortografia e morfologia, a parte da língua que estuda a formação das palavras, tá? Escrevemos laranjeira com J, não com G, porque sabemos que ela se formou a partir de laranja. Agora, você certamente está se perguntando por quê. Mesmo tendo anos de escola, ainda tem dificuldade de escrever algumas palavras. Bem, a explicação é fácil. Você conhece alguém que aprendeu a dirigir apenas olhando um motorista trabalhar? Pois então, com a aprendizagem da ortografia, é o mesmo. A leitura e a escrita constante nos levam a fixar pelo olho a grafia das palavras mais comuns. É uma questão de hábito. Apesar disso, existem algumas regras que podem nos ajudar na hora de escrever palavras com G ou com J. Observe. Pessoal, só uma nota explicativa sobre esse texto aí. Gente, de fato, é possível, como eu expliquei para vocês agora há pouco, é possível vocês conseguirem memorizar esses sons através da memória fotográfica. Ou seja, quanto mais você lê, quanto mais palavras você lê, mais fácil vai ficar de você lembrá-las quando você precisar. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem a regra ou como se escreve aquela palavra pelas sílabas. Mas, de tanto ler aquela palavra, ela já está na sua cabeça. Isso, na realidade, acontece com todo mundo. Quando a gente lê, pessoal, façam um teste aí. Tentem ler sílaba por sílaba e vejam a diferença, como vai ficar. Ó, o passo fundamental para dominar a ortografia, entendeu? Quando você vai lendo sílaba por sílaba, tá? Sílaba por sílaba, certamente você vai demorar mais. Então, como é que a gente consegue ler tão rápido? O passo fundamental para dominar a ortografia, como é que a gente consegue ler tão rápido? Será que é porque nossos olhos leem cada sílaba separada? Não, pessoal. É porque aquela palavra já está na nossa cabeça, então a gente não precisa lê-la completamente para conseguir pronunciá-la ou entendê-la. Porque de tanto ler, você já está com aquela palavra na cabeça. É por isso que muitas pessoas têm facilidade em leitura, porque elas leem muito. Então, as palavras novas, as palavras mais raras, elas já conhecem, então elas têm mais facilidade de ler.
Quando vocês vão ler uma palavra como, por exemplo, pronto, essa palavra aí, quando vocês vão ler de primeira, vocês não vão conseguir ler otorrinolaringologista. Não vão. Vocês vão ler otorrinolaringologista. Vocês vão ler assim. Porque para alguns, talvez seja a primeira vez lendo essa palavra. Então, você não vai conseguir ler igual a mim. Eu já consultei um otorrinolaringologista. É o médico que trata da narina, né? Garganta, ouvido. É como se fosse um... eu esqueci agora o nome da medicina. Mas, enfim, ele é otorrino. Ele é um otorrino, tá? E o nome dessa medicina é otorrinolaringologista. É uma pessoa que trata dessas partes aí do corpo. Ele é um otorrinolaringologista. Então, pessoal, a otorrinolaringologia. Então, para vocês que estão vendo essa palavra pela primeira vez, vocês vão ter dificuldade em pronunciá-la, porque vocês não, a memória de vocês fotográfica ainda não pegou essa palavra aqui. Então, vocês vão ter dificuldade, sim, em lê-la. Eu, como já conheço essa palavra, eu já consigo, só de ver essa parte aqui, ó, já está na minha cabeça, então eu já consigo pronunciá-la. Então, tudo isso é o que está falando aqui, ó. A leitura e a escrita constante nos levam a fixar pelo olho a grafia das palavras mais comuns. É uma questão de hábito, tá? É uma questão de hábito, pessoal. Quanto mais vocês leem, quanto mais vocês escreverem, mais fácil vai ficar de memorizar essas palavras, tá bom? De lembrá-las, beleza? Então, é tudo uma questão de memória fotográfica, certo? Apesar disso, tem algumas regras, tá? Só que as pessoas de fato aconselham que vocês lembrem pela memória fotográfica, porque as regras são muito distintas, tá? E elas mesmas se contradizem. Algumas regras entram em conflito com elas mesmas. Então, às vezes você decora uma regra, mas lá na frente você vai encontrar uma exceção para aquela regra. Isso vai fazer com que você se pergunte, entendeu? Mas vamos lá, vamos ver quais são essas regras aí. Ó, emprega-se a letra G em substantivos terminados em agem, igem, ugem. Exceções, pagem e lambugem. Então, vocês estão vendo aí que são várias exceções, pessoal. Na realidade, nem compensa você decorar essas pequenas regras. O que compensa é você ler as palavras e armazená-las na memória fotográfica de vocês, tá? Tentem pegar as palavras com J e com G, que tem som de J e G, e pesquisem a sua escrita, a sua ortografia. E fiquem memorizando. Tá? Para mim, é a forma mais fácil de vocês conseguirem memorizar essas palavras sem precisar ficar vendo essas regrinhas aí, cheias de exceção. Porque a primeira regra diz o quê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Emprega-se a letra G em substantivos terminados em agem, igem e ugem. Pronto, pessoal. Vocês já estão vendo aí que já tem uma exceção. A exceção é pagem e lambugem. Claro que vocês não vão lembrar dessas exceções, pessoal, quando vocês estiverem falando, tá? Vocês não vão lembrar dessa regra aqui, não, porque isso aqui, ó, é apenas uma regra artificial. Como eu falei, a melhor forma é você usar a sua memória fotográfica, é você ler o máximo possível e ver como é que aquela palavra se escreve, tá bom? A segunda, nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Aí tem aí, ó.
colégio, pedágio, relógio, refúgio, etc. Ok? Vamos agora para a letra J. Emprega-se a letra J em palavras de origem indígena ou africana. Pronto. Emprega-se a letra J em palavras de origem indígena ou africana. Maracujá, pajé, xiló. Ou seja, professor, como é que eu vou saber se a palavra é de origem indígena ou africana? É exatamente isso, pessoal. Por isso que eu falei para vocês que essas regras aí são apenas regras artificiais, tá? Mas elas não são tão úteis quanto vocês usarem a memória fotográfica de vocês, tá bom? Usem a memória fotográfica, vai ser bem melhor para que vocês consigam decorar, memorizar a pronúncia, perdão, a pronúncia não, a ortografia dessas palavras. Vocês vão ter que usar a memória fotográfica de vocês, tá bom? Pronto. Aí temos aqui, ó, uma atividade, né? Temos aí uma atividade, tá? Primeiro diz assim: este meu amigo vai-se para ter direito ao título de eleitor. Temos aí 5 alternativas, né? Vamos lá. E aí, pessoal? Qual vocês acham que é a resposta correta? Letra A, estrangeiro com G e naturalizar com Z. Letra B, estrangeiro com S e com G e naturalizar com S. Letra C, estrangeiro com J e X e naturalizar com Z. Letra D, estrangeiro com G e S e naturalizar com Z. Letra E, estrangeiro com J e S e naturalizar com G. E aí? Vamos tentar seguir aquelas regrinhas que foram colocadas aqui, né? G em substantivos terminados em agem. Então, não tem nenhum agem aqui, tá? Agem. Agem, igem e hoje. G, substantivos terminados em ágil, égil, ígil, ógio e úgio. Não tem também. J, palavras indígenas ou africanas. Então, temos aqui, pessoal, uma palavra que não é indígena e nem africana, tá? Que é estrangeiro. E também temos aqui uma palavra que não acaba com nenhum daqui, tá bom? Não acaba com nenhuma dessas terminações aqui. Qual é a correta? Vamos utilizar o quê? Vamos precisar utilizar a nossa mente, a nossa imagem fotográfica, né?
Vamos precisar usar a nossa memória fotográfica. Então, estrangeiro com J, para mim já fica estranho, né? Eu não consigo ver a palavra estrangeiro com J, que eu sinto que é estranho, tá? Eu, pelo menos, fico assim. Naturalizar com S também, eu já fico estranho, tá? Para mim não fica legal, beleza? Estrangeiro com X também fica estranho, pessoal. Fica estranho. Para mim, pelo menos, estrangeiro com X, acho que não fica legal, não. Tá? Eu acho que o ideal aí seria com a letra S. X também, J, pior ainda, piorou. Né? Então, acho que a resposta aqui correta seria a letra D. Naturalizar com Z, estrangeiro com S e com G. Tá bom? E a resposta correta aí é a letra D. Tá bom? Então, vocês viram que o que vai contar na realidade vai ser a nossa memória fotográfica. Ela é quem vai dizer se está correto ou não, se a forma como a gente está escrevendo está correta ou não. Tá? É ela que vai dizer isso daí, beleza? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, beleza? Vamos usar a nossa memória fotográfica. Professor, como é que eu posso melhorar a minha memória fotográfica? Simples, pessoal. Você vai precisar ler e escrever. Ler e escrever. Ler e escrever. Quanto mais você ler, quanto mais você escrever, mais fácil vai ficar de você conseguir lembrar das palavras, tá bom? Por exemplo, a palavra jeito, eu vejo muito em muitos textos. Então, não tem jeito de eu escrever jeito com G, não. Porque tanto que eu já vi essa palavra aqui em todo canto, gente. Já vi essa palavra em todo canto. Então, essa palavra aqui eu já não vou esquecer, tá bom? Não vou esquecer. Porque é uma palavra que, para mim, já está... Eu vejo direto. Principalmente em português. Direto. Eu vejo essa palavra. Então, é difícil para mim esquecer essa palavra. A mesma coisa vai ser com vocês. Quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês escreverem, mais fácil vai ficar de lembrar a pronúncia não, a ortografia das palavras, tá bom? Temos ainda aqui uma outra atividade. Temos aqui uma outra atividade ainda. Na próxima página aí, a segunda atividade diz assim: assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada. Ou seja, você vai marcar aí a opção onde a palavra está grafada incorretamente. Ou seja, está acentuada. Pronto, pessoal, perdão aqui, caiu aqui, tá rapidinho, mas a gente vai de volta já. Pronto, então vamos lá, a segundo quesito, que diz aí, né? Assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada. Aí a gente tem aí letra A, duquesa, letra B, majestade, letra C, gorjeta, letra D, francês e letra E, estupidez. E aí, pessoal, qual a palavra está incorretamente grafada? Vamos usar nossa memória fotográfica aí. Duquesa, tá? Quando a gente vê duquesa, a gente vê que tá certo, né? Majestade, ó, já fica meio assim com majestade, né? Gorjeta para mim tá legal. Francês, tá legal também. Estupidez, ó, se botar com S já fica meio estranho, né? É com Z. Então, eu acho que pelo menos para mim o que causou mais incômodo foi majestade. Tá? Eu acho que majestade assim não fica legal. Acho que se eu trocar pelo G, eu acho que fica melhor. Majestade, ó, ficou mais, né? Deu um alívio, né? Para mim deu um alívio aqui na cabeça, não sei porquê. Então eu acho que o segundo aí é majestade. A resposta correta é majestade, tá bom? Vamos agora para o terceiro. Sobre o emprego das letras G e J, assinale a alternativa correta. Aí temos aí letra A, B, C, D e E. A palavra viagem é escrita com J, pois deriva do verbo viajar.
A gente fala viagem, pessoal. Ó, viagem, não. Soa estranho, né? Fica estranho, né? O correto é viagem. Tá vendo aí que as próprias regras, elas entram em contradição com elas mesmas, tá bom? Então, memória fotográfica. Memória fotográfica. O certo aí é viagem. Então, essa aí tá errada. Letra B. A palavra relógio é escrita com G, pois termina em ógio. Nesse caso aí, segue aquela regra que a gente colocou, né? Então, a resposta correta aí é a letra B, tá bom? Letra B. Por que não é a letra C, nem a letra D, nem a letra E? Vamos ver. Letra C diz, ferrugem é escrito com J, pois termina em gen, ugem. Não, pessoal, não é. Ferrugem é assim, não é com J, ferrugem, tá? Com G. Pajé é escrita com G, pois todas as palavras indígenas são escritas com G. Não, as palavras indígenas são escritas com J, tá bom? E a letra E, Giló é escrito com G, pois tudo aquilo que é da flora se escreve com G. Não, Giló, a gente sabe que é indígena também, então tem que acabar com J, tá bom, pessoal? Então vocês perceberam aí que às vezes dá para seguir as regras e às vezes não. Às vezes vamos precisar usar a nossa memória fotográfica. Na maioria das vezes, vamos precisar usar a nossa memória fotográfica, tá bom? Então, por hoje finalizamos, pessoal. Na próxima aula a gente continua falando sobre o uso do G e do J, tá? Estudem aí, leiam o máximo possível, tá? Usem a memória fotográfica de vocês, o máximo, escrevam, leiam, porque isso vai ajudar vocês a lembrar das palavras. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp. Estou à disposição de vocês, beleza? E tamo junto, tá? Qualquer coisa, pode falar comigo aí, que eu estou lá para ajudar vocês, beleza? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e vejo vocês na próxima aula. Estudem aí, não percam o foco e vamos lá. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.